Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade, né, de onde a gente parou na última aula. Boa noite para todo mundo, né? Primeiramente, boa noite, bem-vindos. Espero que tenham passado aí um final de semana bacana, tranquilo. E a gente vai dar continuidade, né, ao nosso estudo, né, do CPC 18, parando lá de onde a gente finalizou, na última aula. E aí, eu fiquei com um dever de casa, né? Que foi tirar uma dúvida, que agora já não me recordo mais quem perguntou, né? A respeito dos investimentos permanentes em outras sociedades que não estariam avaliados pela equivalência patrimonial. E aí eu fui para um lado, fui para o outro. No CPC, isso não fica claro, isso não tem, assim, respondido de forma clara, e nem tampouco na Lei 6.404. Então, não está claro nem no próprio CPC, na própria norma, e nem na própria lei. Aí eu fui consultar o manual da FIPECAF, que eu considero um livro excepcional, na verdade, um verdadeiro manual, né? E que sempre me ajuda quando eu estou aí nesses embates sobre qual posicionamento seguir. Então, a gente vai começar a aula de hoje com um texto que foi extraído lá do manual da FIPECAF, no capítulo que trata dos investimentos permanentes em outras sociedades, que é um capítulo que vem antes do capítulo do MEP, né, da equivalência patrimonial. Então, a gente vai começar por ele, tá? E vamos discutir esse assunto para finalizarmos aqui essa questão. Então, deixe-me voltar para lá. Não. Acho que é aqui. Isso. Então, me permitam ler, tá? Com vocês. Esse trecho, ele está lá no manual. As participações de capital em outras sociedades constituem, em essência, ativos financeiros, né? E sempre que os títulos patrimoniais de outras sociedades, isoladamente, né, ou de forma conjunta, conferir ao seu detentor o controle, seja unilateral ou compartilhado, né, ou a influência significativa sobre a sociedade emissora dos títulos, eles se constituem em investimentos permanentes em sociedades controladas em conjunto ou coligadas, e que vão ser classificados lá no grupo de investimentos e avaliados pelo MEP. Então, o que esse slide ele nos mostra, né? O que a gente já estudou aqui, né? Que nós possuímos participações no capital, né, de outras companhias, né, de outras empresas, e se esses títulos patrimoniais, se essas ações ou cotas, né, de forma isolada, de forma conjunta, né, ou se nós não tivermos aí o controle, mas se nós tivermos a influência, né, e essa influência ela for significativa, se você tem ou o controle ou a influência significativa, então esses investimentos vão ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Aí aqui começa o desenvolvimento do raciocínio lá. Quando, todavia, uma empresa possuir títulos patrimoniais de outra sociedade, sem que exista o controle, seja esse controle individual, seja o controle compartilhado, ou não possuir também a influência significativa, e aí aquela influência é na forma dos 20%, ou ainda com aqueles outros indicadores qualitativos, sua classificação poderá ser feita tanto como investimento temporário no longo prazo,
ou no curto prazo, no ativo circulante, dependendo do prazo esperado de sua realização, como um investimento permanente no subgrupo investimentos, como segue. Então, o que ele está querendo colocar aí? Que você pode ter, tá certo? Você pode ser detentor de títulos patrimoniais de outras sociedades, ações ou cotas de outras empresas, sem que você tenha ou o controle, seja o controle individual ou o controle conjunto, ou a influência. E se isso acontecer, você vai classificar esses títulos patrimoniais tanto no grupo do realizável a longo prazo, como também no ativo circulante, e aí isso vai depender do prazo esperado, como você também pode classificar esses investimentos como investimento permanente nos subgrupos de investimentos, isto é, como aqueles ativos fixos, né? Investimento permanente são aqueles investimentos que você não tem a intenção de realizar, nem no curto e nem no longo prazo. Mas você tem a intenção de permanecer com eles de forma permanente. De forma permanente. E aí, nesse caso, você vai classificá-los naquele grupo lá de investimentos, naquela situação lá dos ativos fixos. Aí ele vai colocar as situações. A classificação como investimento temporário implica considerar as aplicações em instrumentos patrimoniais de outras sociedades como ativo financeiro, ou a ser realizado no curto prazo ou no longo prazo, aplicando-se as disposições do item 1º do artigo 183 da Lei 6.404, o qual deverá ser mantido ou no circulante ou no realizável, dependendo do prazo esperado. Então, ele está dizendo que, se você tiver a intenção de ter aquele instrumento, né, aquele instrumento patrimonial, como um investimento de caráter temporário, então você vai poder colocar isso ou no curto ou no longo prazo, a depender do prazo de realização. Então, ou você coloca no curto prazo, se você espera realizar ele em um ano, ou no longo prazo, se você espera permanecer por algum tempo, mas de futuro você vai realizar. E aí, nessas circunstâncias, ou você avalia pelo valor justo, que aí é quando você tem uma participação, né, patrimonial, uma participação societária no capital de outras empresas, e aquela empresa ela é listada em bolsa e você vai conseguir avaliar pelo método do valor justo, né, que é pelo valor de mercado. Se ela não for listada em bolsa, então, se ela não tem valores, se o papel, se a participação, se aquele título patrimonial não tem um valor cotado em mercado ativo, mercado cujos preços são publicamente disponíveis, aí você vai recorrer às formas de mensuração de valor justo que estão lá no pronunciamento técnico CPC 46, valor justo. E aí você tem lá, né, as formas, né, que você pode avaliar aquele investimento, aquela participação societária. Então, lá no CPC 46 são elencadas 3 formas de você avaliar aquela participação em outras sociedades, quando o valor ele não é publicamente disponível no mercado ativo. Né? Você vai por fluxo de caixa, enfim, né? Por analogia com outras empresas, enfim. Então, você ou vai pelo valor justo nessas condições, se for um mercado né, cujos preços sejam públicos, você vai lá e verifica qual é o valor que está sendo cotado. Se não tiver preços disponíveis de forma pública, você vai pelos critérios ou formas ou mecanismos de avaliação. Em raras circunstâncias, isto é, quando o custo-benefício de você produzir a informação for desfavorável,
Então, é muito caro você conseguir avaliar aquele instrumento, né, aquele investimento, e você vai avaliar pelo custo, né? Em raras exceções, pelo custo. No geral, pelo valor justo. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho um investimento em caráter temporário, cuja realização é de curto ou é de longo prazo. Eu vou colocar ou no ativo circulante ou no realizável a longo prazo, atendendo às disposições do artigo 183 da lei. Preferencialmente, eu vou avaliar pelo valor justo, que aí vai pela ordem, né? Você vai poder avaliar o valor de mercado, que é o valor cotado, ou o fluxo de caixa descontado, ou fluxo de dividendos descontados, enfim. Ou, em última análise, se for muito caro, se for altamente desfavorável do ponto de vista custo-benefício, você conseguir aquela informação, você deixa pelo custo. Turminha? Belezal até aqui? Tranquilo? Sim, professora. Consegue. A classificação como investimento permanente implica considerar as aplicações em instrumentos patrimoniais de outra sociedade, como ativo financeiro, que serão mantidas para outra finalidade que não a sua realização. Então, você tem aqueles ativos que vão ser realizados ou no curto ou no longo prazo, e você pode ter, tá certo, um tipo de participação que você não vai realizar. E aí você vai classificar aquele investimento como sendo um investimento permanente, tá? O qual vai ser mantido no subgrupo investimentos na conta de participação no capital social de outras sociedades. E aquele grupo lá de baixo é aquele grupo dos, aspas, ativos fixos. Beleza. Em se tratando de investimentos em coligadas, cuja participação é 20%, ou aqueles outros indicadores que a gente já estudou. Investimentos em coligadas, investimentos em controladas ou controladas em conjunto, tá? Ou sociedades do mesmo grupo ou sob controle comum, você vai avaliar pelo MEP. Aí é o que a gente está estudando aqui. Aí vem o final. Nos demais casos, de acordo com as disposições do item 3 do artigo 183 da Lei 6.404, a avaliação deverá ser feita pelo custo. Então, respondendo de forma objetiva, pode existir participações em outras sociedades em caráter permanente que não são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial? Resposta, sim. São aquelas participações em outras sociedades que eu tenho o interesse de ficar permanentemente com elas, não tenho interesse na realização nem de curto e nem de longo prazo, e elas vão estar lá classificadas, alocadas lá naquele grupo de investimentos. Se eu não tenho, em relação a essas participações societárias, controle, se elas não são minhas coligadas, se eu não tenho nem sequer controle conjunto, porque se isso acontecer, eu vou avaliar pelo MEP. Se eu não vou avaliar pelo MEP, porque eu não tenho controle isoladamente, eu não tenho controle conjunto, e ela não é minha coligada, então, nesses casos, de acordo com as disposições do item 3 do artigo 183 da Lei 6.404, a avaliação deverá ser feita pelo custo, isto é, pelo valor original, pelo custo histórico, pelo valor de entrada inicialmente feito. Ponto. E aí, em relação a essa situação, o manual ele diz que isso daí prejudica, inclusive, a informação contábil, né? Porque você vai ter um investimento em caráter permanente que não vai ser avaliado pelo MEP, porque não se enquadra nos critérios de avaliação, por não ser coligada, nem controlado conjunto. Também não vai ser avaliado pelo valor justo, porque você
não vai poder fazer isso, porque é um investimento em caráter permanente, você não tem a intenção de realizá-lo, e aí você vai deixar ele no custo. Então, o manual, ele nos coloca que essa forma, né, esse proceder aí, nos traria aí uma informação com pouca qualidade, né, porque vai ficar lá um troço que vai estar sendo permanentemente avaliado pelo seu custo. Via de regra, pessoal, e aí partindo um pouco para a parte prática, partindo um pouco para a prática do que a gente observa, é que esses investimentos em caráter permanente, que a entidade não tem nenhuma intenção de realizá-lo, seja no curto, seja no longo prazo, e que não é avaliado pelo MEP, isso daí é, na maioria dos casos, irrelevante materialmente falando, ou seja, não tem valor material. São participações pequenininhas, são participações de valor inexpressivo frente aos demais elementos do ativo, tá? E que por cargas d'água a empresa realmente investiu 1%, 2%, 3% lá naquela empresa XPTO e vai ficar lá pelo custo mesmo, vai ficar lá paradão avaliado pelo custo, porque não pode ser avaliado pelo MEP nem tampouco pelo valor justo. Então, normalmente, na maioria dos casos, são investimentos pequenos, são investimentos irrelevantes, todavia, são investimentos que existem e ficarão lá paradinhos pelo custo por séculos sem fim. Amém. Tá certo? Então, eu espero, dessa forma, ter respondido, né, de maneira objetiva, de maneira, vamos colocar assim, contundente, a resposta à pergunta que nos foi formulada na última aula, né, que foi exatamente essa. Pode haver investimentos em caráter permanente que não serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial? Sim. Eles serão avaliados pelo custo. E, via de regra, isso daí não está escrito nem na norma, nem está escrito no manual, isso é o que a gente observa, são investimentos pequenos, quando comparados aos demais elementos, tanto do próprio grupo de investimentos, como também do grupo dos demais elementos do ativo. Então, são aquelas participações pequenininhas que a empresa mantém e que vão ficar eternamente, tá, avaliados aí pelo custo histórico, no caso. E aí, galera, consegui responder de forma satisfatória, vocês entenderam direitinho, deu tudo certinho. Alguma dúvida ainda em relação a isso? Tudo certo, professora. Viva! Bom, aí agora a gente vai apresentar para vocês 2 exemplos singelos, tá certo? Nos quais a gente vai ter aí a aplicação do MEP. Então, na verdade, isso é uma grande revisão, porque acho que a totalidade aqui de vocês já pagou essa disciplina, tá? Então, é mais ou menos o seguinte, esses exemplos, eles foram extraídos do livro de Marcelo Cavalcante Almeida, Contabilidade Avançada, tá? Então, toda vez que eu coloco alguma coisa, pessoal, que eu peguei de algum local, tá? Então, a gente gosta muito de citar a fonte. Via de regra, os slides, eles foram extraídos da própria norma. Então, se você pegar um slide e comparar com a norma, vai ver que foi extraído muita coisa de lá. Então, esses slides, principalmente desse CPC 18, eles foram extraídos da norma em si. Aquele material, né, os slides anteriores, foi do manual da FIPECAF, e esses exemplos eu extraí do livro de Marcelo Almeida, tá? Contabilidade Avançada, da editora Gen Atlas. Então, foram extraídos de lá. E aí, quem quiser se aprofundar nesse assunto, né, eu indico a obra do Marcelo, e também, claro, a própria obra do FIPECAF, tá? Também é uma obra bastante rica. A obra de Marcelo tem muitos exemplos, tá? A do FIPECAF, ela é mais densa em conteúdo, mas a obra do Marcelo tem exemplo para você praticar até você não aguentar mais, tá? Então, no caso aqui, a Hold comprou 60% do capital social da subsidiária pelo valor de 6.750. A subsidiária tinha um capital social nessa data
a valor justo, né, de 11.250, apurou lucro de 200 no exercício de findo, né, e de X1, e declarou dividendos de 100. Então, quais seriam os lançamentos que a holding faria? Então, pela aquisição do investimento, debitando a conta de investimento na subsidiária por 6.750, né, a crédito de disponível, Caixa Bancos, pelo registro da parcela proporcional ao lucro, então, se o lucro foi de 200 da subsidiária, eu vou registrar 60%, que vai 120, então, debito investimentos e credito a receita por equivalência patrimonial, uma conta de resultado, então, 60% de 200, 120. E depois a gente vai contabilizar os dividendos que foram registrados pela subsidiária. Então, o que vai acontecer? Eu vou registrar a conta de dividendos a receber na holding, né, como foi R$100 de dividendos, 60%, R$60, a crédito de investimentos da subsidiária, R$60. Então, eu aumento os meus dividendos a receber e reduzo o meu investimento originalmente feito. Também o investimento, ele começa registrado ao custo, depois ele vai ser aumentado a partir dos lucros gerados na subsidiária, evidentemente de acordo com a minha proporção nessa participação, e depois, pela distribuição dos dividendos, eu reconheço um valor a receber, né, que são os dividendos, e ao mesmo tempo reduzo o investimento na subsidiária. Turminha, tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Suave? Tudo certo, professor. Ok, professor. Tranquilo, professor. No exemplo 2, né, a aquisição foi de 51% das ações do capital social, pelo valor de 5.100. O PL da subsidiária a valor justo teve a seguinte evolução, né? Então, a gente tem aqui a evolução desse PL, então começou com R$10.000, essa empresa, ela apurou lucro, né? Na subsidiária, a controlada apurou lucro de R$2.000, e declarou dividendos de 2.500. Depois, aí, evidentemente, a gente vai fazer a evolução do PL, né? 10.000 mais 2 menos 2.500, vai dar 9.500. Daí ela apura um prejuízo de 300. E aí vai ficar por 2.900. Antes da gente seguir para o próximo slide, eu tenho uma pergunta, né? A pergunta é possível ela distribuir 2.500 de dividendos se ela só gerou R$2.000 de lucro? Isso é possível? Turminha? É possível ela distribuir dividendos de 2.500 se ela só apurou um lucro de 2.000? Acho que só se ela tiver... Puxa, me fugiu a memória o nome agora. Quando no exercício anterior não foi distribuído, não sei se tem como. Uma reserva? Me fugiu o nome mesmo agora, 100% da cabeça. Vamos lá, pessoal. É possível... Uma reserva de capital, eu acho. Tá 50% certo. Sim, ela pode. Então, ela pode distribuir dividendos naquele exercício acima do lucro que foi obtido. Resposta sim, ela pode. E aí, como ela vai fazer isso? Como ela vai operacionalizar essa distribuição? Então, ela precisa ter reservas de lucros, tá certo? Que permitam com que ela faça isso. Então, se ela tiver reservas de lucro, que são aquelas que são permitidas por lei, tá? Então, se ela tiver, por exemplo, ela não poderia fazer isso se ela só tivesse como reserva de lucro a reserva legal, tá? Porque a reserva legal, a destinação dela, tá certo? Basicamente para... você só pode utilizar essa reserva, tá certo? Para absorção de prejuízos
anteriores, quando todas as demais reservas elas já tiverem sido utilizadas, né? Então, a reserva legal, por exemplo, você não poderia distribuir dividendos, usá-la para distribuir dividendos de exercícios anteriores, né? Nesse exercício, quando o lucro for inferior. Você não pode usar a reserva legal para distribuir dividendos que sejam acima dos lucros gerados. Você não poderia fazer isso com a reserva legal, ela não tem essa característica. A reserva de incentivo fiscal, você poderia utilizá-la? Bom, em princípio não, né? Porque ela é uma reserva que tem várias características que proíbem com que isso aconteça. Mas existem algumas possibilidades, tá? Previstas na lei, que, vamos lá, você poderia utilizar a reserva de incentivo fiscal para esse caso, desde que você cumpra aí com determinados requisitos, como, por exemplo, tributar o valor do dividendo que vai ser distribuído. Então, assim, existem 7 reservas de lucro, cada reserva de lucro tem uma característica, tá? E não são todas as reservas que é permitido fazer isso, tá? A outra situação é que você pode utilizar a reserva de capital, mas também não é de qualquer jeito que você pode utilizar a reserva de capital. Então, existem aí algumas particularidades das reservas de capital para que você possa utilizá-la para distribuir dividendos. Mas a resposta é sim, você pode distribuir mais dividendos do que o lucro gerado, desde que você tenha reservas que permitam isso e que você tenha fluxo de caixa, tá? Então, reservas e fluxo de caixa. Então, vamos lá para os lançamentos, tá? Então, primeiramente, eu vou adquirir o investimento. Então, débito, investimento, crédito disponível, caixa bancos, pela aquisição. Depois eu vou registrar o lucro, que foi apurado pela sociedade investida, então débito, investimento e crédito, a receita por equivalência patrimonial. Então, 51% dos lucros gerados pela subsidiária. Depois eu vou registrar os dividendos que eu vou receber, então eu vou debitar dividendos a receber, né, um valor, um direito a receber, e reduzo o valor do meu investimento, a crédito de investimento. E aí, quando eu receber, de fato, os dividendos, então eu debito disponível, debito caixa bancos, porque vai aumentar, e mato a conta de dividendos a receber. Então, ela vai ficar com saldozinho zerado, porque eu já recebi tudo que eu tinha para receber. No outro ano, tá certo? No ano seguinte, né, quer dizer, em X2, na verdade, eu vou, então, agora reconhecer prejuízo, porque a outra empresa lá me gerou prejuízo. Então, eu vou despesa, né, débito de despesa com equivalência patrimonial, pela proporção de 51%, né, que é o valor que eu tenho investido, e vou reduzir o valor do meu investimento na mesma proporção lá, né, R$153, no caso. Por minha linda, tudo certo? Tudo tranquilo? Dúvidas? Tudo certo, professor. Tudo sob controle, professora. Eu estava pensando em, na próxima aula, fazer um resumo com vocês das reservas de lucro e reservas de capital. Até para dar uma aclarada aí nas ideias. Vocês topam rapidinho? São alguns slides só que eu iria acrescentar. Top, professor. Com toda Com certeza. certeza, Com professora. toda certeza. Quando o desespero bate na porta dos meus alunos amados. Tá tranquilo, a gente vai ver isso sim. Fica tranquilo. O desespero bate na mesma proporção que a sua iluminação chega, então tá tudo certo. Equilíbrio é tudo. A menos de um mês da prova do CRC, tudo é válido, professora. Não, a gente vai sim. Eu percebi que quando eu comecei a falar, intuitivamente eu percebi, putz, eles não estão mais lembrados de quase nada de reserva. E é um assunto bacana, e é um assunto assim, que apesar da gente não utilizar sempre, né, mas eu me preocupo muito com vocês no sentido das provas, né, de CRC, de escambau, e nessas provas aí cai reserva que é para danar, é uma maldade assim, porque na prática a gente não decora isso, pelo amor de Deus, né? Mas, infelizmente, quando se trata de concurso ou prova de suficiência, aí quebrou, né? Vai ter que decorar esse troço aí. Então, eu vou preparar na próxima aulinha um resumo da ópera e
A gente conversa aqui só para relembrar. Bom, finalmente, né, porém não menos importante, o que acontece quando nós temos uma perda que é superior ao valor do investimento. Pode isso, Arnaldo César Coelho? Pode, pode. Quer dizer, calma lá. A questão quando é que eu vou... Vamos dar uma ré aqui para recapitular a missão. Imagine que eu tenho um investimento de R$ 1.000 na investida, tá? Então, eu tenho lá, corresponde lá um percentual X, vamos colocar aí 50% para ficar mais fácil. Então, eu vou lá, capital da investida de R$ 2.000, eu tenho 1.000. Então, 2.000 lá, 1.000 cá. Muito bem. Aí ela teve prejuízo. Teve R$ 700 de prejuízo. Aí, R$ 700 de prejuízo, eu reconheço 50% daquele prejuízo. Então, reconheço ali R$ 350. Beleza? Aí, no outro ano, ela teve mais R$ 700 de prejuízo. Me ajudem aí a fazer as contas, tá? Então, ela tinha R$ 2.000 de capital social, simplificando ao máximo aqui a nossa situação, R$ 2.000 de capital social e R$ 1.000 de investimento. Ela teve um prejuízo de 700, eu reconheci 350, depois ela teve mais 700, eu reconheci mais 350. Então, em resumo, ela tinha R$ 2.000 menos 1.400, sobrou 600, e eu tinha R$ 1.000, né, menos 700, me sobrou quanto? 300. Beleza. Imagine que no terceiro ano, ela tenha R$ 700 de prejuízo. Né? Quando ela tem R$ 700 de prejuízo, o PL dela vira. E vai ficar quanto? R$ 100 negativo. Correto? Turminha, acompanharam? Eu tinha o PL da empresa era de R$ 2.000, ela teve 3 prejuízos de R$ 700 seguidamente. 700 no primeiro ano, 700 no segundo ano, 700 no terceiro ano. Como é que está o PL dela hoje? 2.000 de capital social, menos 2.100 de prejuízos acumulados. Deu para acompanhar, pessoal, ou ficou complicadinho? Deu certo? Deu para entender, professora. Então, o PL dela está virado em quanto? 100. Correto? Menos 100, né? Menos 100. Está virado em 100. Virado que eu digo é gíria, né? Mas o PL negativo está em 100. Pergunta de $1 milhão. O que é que eu faço? Alô, vocês estão aí? Tá dando bug, professor. A gente tá tentando entender o que é que você faz num negócio desse. Sim. Veja, como diria Arnaldo César Coelho, né, a regra é clara. Então, quando a participação do investidor, né, nos prejuízos, né, daquele período, da coligada ou do empreendimento controlado em conjunto, se igualar ou exceder o saldo contábil da sua participação, o investidor deve descontinuar o reconhecimento de sua participação em perdas futuras. Isto é, se ela tinha R$ 2.000, 700 de prejuízo no primeiro ano, 700 de prejuízo no segundo ano, 700 de prejuízo no terceiro ano, ora, eu, enquanto investidor, tá? Sendo ela minha coligada ou controlada em conjunto, por isso que eu tive cuidado de colocar R$ 50 ou 50%, porque eu parei aí, né? Eu só vou reconhecer os prejuízos até eu igualar, até ele ficar zero.
Então, eu não vou poder eu não posso ter uma perda superior ao valor do investimento. Então, se eu tenho um investimento na outra empresa e a outra empresa ela fica com patrimônio negativo, o meu investimento ele não vai ficar negativo. Ele vai ficar em zero. Deu para vocês entenderem? O meu investimento ele não vai ficar em menos 50. Já que eu tenho 50% de participação e o PL é de menos 100, eu não posso ter um investimento no meu ativo de menos 50. Fechado, turminha? Claro como água, professora. Ô, professora, peraí, eu não entendi. E esse Vamos lá. valor que fica sobrando negativo, vai para onde? Então, veja lá. Na investida, o PL fica virado. Na minha empresa, que eu sou investidora, o investimento fica zero. Por quê? Porque eu não posso ter um investimento negativo. Ok? Alô? Professora, uma dúvida. Se Quer que essa eu abra empresa. aqui um Excel? Você quer que eu abra aqui um Excel rapidinho? Não, eu compreendi essa parte, eu só queria tirar uma dúvida. Se em algum momento a investida ela volta a dar lucro, Massa! eu guardo esse valor que eu não Aí reconheci você de deixa uma prejuízo e memóriazinha de desconto cálculo, futuramente. um Excel amigo. Isso, deixa o Excel amigo ali. Por quê? No outro ano, ela dá um lucro de 100. 100. Aí ela não estava com o PL virado de 100? Isso. Aí, agora o PL dela é de quanto? Zero. O que é que eu faço na minha conta de investimento? Nada. Por quê? Porque o investimento era para estar em menos 50. Como eu não posso reconhecer um investimento negativo, eu guardo essa informação de menos 50. Eu não registro, eu guardo. Aí ele teve um lucro de 100. Aí o PL dela é de quanto? Zero. Meu investimento é de quanto? Zero. Lá para depois, aí ela vai gerar um prejuízo de 500, ou um lucro de 500. Agora sim. Aí eu vou lá e reconheço o ganho de 250, entendeu? Então, quando ela embica e ela se dana a dar prejuízo e o PL fica virado, eu reconheço as perdas. Quando o PL virar, eu zero. Mas deixa o meu registro de memória. Aí ela vai, começa a gerar lucro, mas o PL ainda está virado, o PL ainda está negativo, e ela vai gerando lucro, vai subindo. O que é que eu faço com o meu investimento? Nada. Por quê? Porque o PL está virado, em valor menor, mas virado. Meu investimento é quanto? Zero. Foi, zerou. Está zero agora o PL dela. Aí, beleza, meu investimento está zero, o PL está zero. Quando ela começar a dar lucro, eu reconheço a receita. Ok. Perfeito, professora, perfeito. Muito obrigado. Agora. Aí, após reduzir até zero o saldo contábil da participação do investidor, perdas adicionais devem ser consideradas e o passivo. Agora, veja só, isso aqui é importante. Após reduzir até zero, então zerei. O saldo contábil da participação do investidor, o saldo contábil da participação do investidor, ou seja, é zero. Perdas adicionais devem ser consideradas e você vai reconhecer um passivo somente na condição em que o investidor tiver incorrido em obrigações contratuais ou tiver feito pagamento em nome da investida. Então, espera lá, deixa eu explicar. Imagina eu e vocês aí, eu só posso escolher um, Marcos Cop, que é o organizador da bodega. Aí,
eu tenho investimento na companhia de Marcos. Aí Marcos, um exímio administrador, enfia o pé na jaca e vira o PL negativo, certo? Só que, e ele é minha investida coligada, ou controlado em conjunto. Então, a gente está lá, pareado, né? Aí ele enfia o pé na jaca, vira o PL. Por eu ser coligada, por ele ser minha empresa coligada, tecnicamente eu ficaria até zero. Porém, quando o meu COP contraiu um empréstimo, tá certo? Eu fui co-responsável, eu fui co-participante, eu assinei uma obrigação contratual onde eu me corresponsabilizo pela empresa dele. Então, se isso for verdade, se eu tiver obrigações contratuais relacionadas a passivos, tá certo? Se eu tiver algum tipo de obrigação contratual com ele, tá certo? Obrigações legais, se eu tiver algum tipo de obrigações formalizadas com ele, ou até mesmo não formalizadas, mas que sejam obrigações que possam ser eu possa ser requerida a agir, aí, o que vai acontecer? Quando o patrimônio de meu COP ficar negativo, aí eu reconheço um passivo. Entendeu? Eu vou debitar a perda por equivalência patrimonial e eu reconheço a crédito um passivo. Ok? Alô, você? Onde você... Peraí, ô, professora, só vai reconhecer como passivo quando... Porque, vê, professora, tá me parecendo uma coisa meio contabilidade criativa. De que, tipo assim... Diga lá. Eu pego, tipo, eu tenho a minha empresa, e aí eu posso investir numa empresa meio que fantasma. E aí eu vou continuando investindo numa empresa que nem tá dando lucro, sendo que, tipo, isso não é refletido no meu balanço. Isso fica nas notas explicativas. Porque, tipo, se tá lá no meu balanço zero... Para mim, parece que vai prejudicar a qualidade da informação que vai ser gerada no meu balanço. Porque eu posso estar dando dinheiro para uma coisa que não está dando lucro. Tipo, na minha cabeça não está fazendo sentido. De certa forma, você está corretíssima. Eu vou mostrar um exemplo prático de como é que isso acontece, tá? Porque a gente tem uma empresa aqui nacional que aconteceu isso. Mas, cenas para os próximos slides. O que acontece? Você está correta. Você está investindo numa empresa, tá certo? Que está com patrimônio líquido virado. Foi um bom investimento? Resposta, não. Foi um investimento muito caca. Por quê? Porque você investiu, inclusive você como empresa coligada, você teve participação na gestão, você teve influência, parará. Então, aquela empresa só incorreu naquela situação, porque você, de certa forma, participou daquela gestão, não de forma definitiva, mas com a sua influência. Então, você é corresponsável. Porém, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Você só vai reconhecer um passivo se... Porque, veja só, Preta, estamos falando de empresas coligadas. Deixa eu voltar ao slide. Estamos falando... Eita, gota, eu vou ficar sem bateria. Me dá aqui 5 minutos só para eu pegar a bateria e ligar, senão a gente vai cair todo mundo aqui. Peraí, só um pouquinho. É jogo rápido. Pronto, cheguei. Deixa eu só fazer uma mágica aqui. Pronto. Então, vê só. Lembre-se que a gente está falando de empresas coligadas ou controladas em conjunto. Isto você participou, né, da CACA, mas você não foi aquela que tomou a decisão final. Tu entendeu, Pretinha? Você estava lá, mas você não tomou a decisão derradeira, que levou a empresa a ficar com PL negativo. Então,
você reconhece o investimento até ele ficar zerado, mas aí você vai informar em notas, tá certo? Que, de fato, o patrimônio líquido daquela empresa está com o patrimônio virado, está com o PL virado. Porém, como você é coligada, amparando-se na legislação, você vai até o limite do valor do investimento zero. Zerou, acabou. Deixa lá em algum tipo de anotação ou controle que você o valor que realmente ainda permaneceria negativo se fosse possível você reconhecer investimento negativo. Professor, Agora, oi. Isso só serve para se for coligado? Porque se for controlada, aí você vai reconhecer o passivo, sim. Você entendeu? Sim. Ô, professora, então, tipo, se for numa controlada, desde a primeira vez que a investida dá prejuízo, isso já Aí você vai descendo a ladeira. Você desce a ladeira. Sim. Não entendeu, nega? Então, assim, Entendi. estamos falando de coligada ou controlada em conjunto. Aí, nesses casos de coligada ou controlada em conjunto, você vai, desce, zera. E coloca a tua memória auxiliar para saber que somente depois que a coligada começar a ter lucro, né? Sair do buraco e começar a ter lucro, aí você vai e reconhece o lucro, a partir do zero. Se você é controlada, se a empresa é sua controlada, você vai-se embora pela ladeira, entendeu? A ladeira de Olinda, você vai lá e desce a misericórdia. Aí você vai gerar o passivo de todo jeito. Por quê? Porque você controla. Então, a decisão cabal da besteira foi sua. Agora, se, mesmo sendo coligada, que aí agora é esse slide, se mesmo sendo coligada, então, se você foi coligada ou controlada em conjunto, você tem algum tipo de como é que se chama? De responsabilidade, de obrigação em aquela empresa. De alguma forma, você foi corresponsável, não pela gestão da empresa, mas por algum tipo de obrigação junto a ela, ou tiver feito também pagamentos em nome dela. Aí, nesse caso, tá certo? Você, então, vai gerar o passivo. Então, em resumo, quando é que você vai gerar um passivo? Letra A, você é controladora, ok? Letra B, você tem obrigações formais, ou até mesmo não formais, mas de alguma forma essa obrigação ela pode ser exigida em relação a outra empresa. E aí, no caso, coligada. Aí, nesses dois casos, você constitui o passivo. No mais, você vai zerar, tá certo? E só vai poder reconhecer lucro novamente quando a outra empresa investida, ela zerar, né? E ela começar a ter lucros. Aí, dali para frente, você reconhece os ganhos. E aí, galera? Tudo certo, professora. Deu para entender. Tal procedimento, contudo, não é aplicável a investimento em controlado no balanço individual da controladora, devendo ser observada a prática contábil que produziu o mesmo resultado líquido e o mesmo PL para a controladora, que são obtidas a partir das demonstrações consolidadas do grupo. Porque aqui é o seguinte, você vai estar falando aqui do investimento quando a gente está no balanço da controladora, né? Tal procedimento, contudo, não é aplicável a investimento em controlada no balanço individual da controladora. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, porque aqui a gente está falando de empresas controladas. Empresas controladas, o que é que nós temos na nossa legislação? O balanço individual, correto? E o balanço consolidado. Então, você vai enxergar isso daí no balanço consolidado, não no balanço individual. Agora a gente está falando de controladora, que você vai reconhecer o passivo, mas não no balanço individual, tá? A gente vai falar sobre isso no balanço da consolidada. Mas, como já deu nosso horário,
né? E para não confundir a cabeça de vocês, a gente vai preparar um Excel, onde a gente vai poder explicar isso bem direitinho. Aí a gente clarifica, tá? E promessa dívida, a gente vai fazer um slide também só sobre reservas. Pronto, acho que aqui a gente encerra, né? Porque agora já é outro conteúdo, outra aula, ainda sobre CPC 18, mas é outro tópico. Galera, deu certo? Beleza? Vamos encerrar aqui a gravação. Isso daí é só Tudo certo, professora. Oi, amor, diga. Tudo certo, nada errado. Aqui interromper.